Olá, vamos lá. Direto ao ponto de hoje. Rickson Gracie, né? Lenda total do jiu-jitsu. Sem dúvida. Na autobiografia dele, Respire, tem uma passagem. Ele admite uma única derrota por finalização em competição. Uma só. Na juventude. Isso. E o curioso é como ele descreve o adversário, apenas como um pobre garoto sem nome. Exatamente. E é aí que entra a nossa análise. Temos um artigo recente, muito bom, que cruza o livro do Rickson com o testemunho, olha só, direto do Fernando Rosenthal, Ah, finalmente revelando a identidade, né? depois de décadas. Rosenthal, uma figura importante, mas que ficou meio à margem da história oficial do jiu-jitsu dos anos 70 e 80. Pois é. Então, a nossa ideia aqui é explorar essa história, esses confrontos entre o Rickson e o Rosenthal, usando as duas versões, né? A do Rickson pelo livro e a do Rosenthal pelo testemunho dele no artigo. Certo. E, só para situar rapidamente, o Rosenthal começou ali em 72, com o mestre João Alberto Barreto, Lúcio Novelli. Bem novo, né? Sim, e já em 73, com 13 anos, foi campeão Guanabara. Precoce. Impressionante. Vamos ao primeiro encontro, então. 1974, os dois faixas laranja. O Rickson conta no livro que foi pego de surpresa. Ele fala da força física do oponente. Diz que foi finalizado rápido, estrangulamento pelas costas. Ficou furioso, motivado para revanche. Interessante essa visão da força, porque o Rosenthal, a versão dele é outra. Bem diferente. Ele descreve como técnica pura. Diz que aplicou um osotogari, aquela rasteira clássica, né? Sei, por fora. Isso. E no chão, imediatamente encaixou o mata-leão. Acabou ali, em segundos. E a questão da força? Ele contesta. Diz que não era força bruta. Era técnica, alavancagem, agilidade. Tinha 14 anos, o Rickson um pouco mais. Ele até menciona que essa fama de força vinha mais da precisão da pegada, do jeito de usar a alavanca. Não era tamanho ou músculo, era jiu-jitsu, né? A essência. Faz todo sentido. Duas percepções bem distintas da mesma luta. Ok, meses depois, segundo confronto. No segundo campeonato oficial, 1974. Rickson diz que venceu. Ele diz que venceu por decisão do árbitro, mas que não ficou satisfeito com a luta dele. E o Rosenthal. Ah, aqui a coisa pega fogo. O Rosenthal contesta, mas contesta com veemência. Ele diz que dominou tecnicamente a luta. Dominou como? Ele fala que o Rickson tentou várias vezes a baiana, a entrada nas pernas, e ele neutralizou usando uma adaptação do Taoragaishi. Um contragolpe, então. Isso, tipo um contragolpe de sacrifício usando o ímpeto do Rickson contra ele mesmo. E não só defendeu, ele diz que derrubou, passou a guarda, montou e estava começando um estrangulamento quando o gongo soou. Peraí. Se ele diz que dominou assim, como explica a vitória do Rickson por decisão que o Rickson menciona? Ele não explica. Ele diz que a vitória foi dele, Rosenthal, por 2-1 na decisão dos jurados. 2-1, e quem votou contra? Segundo ele, o voto dissidente foi do Rose Gracie, que era irmão do Rickson, né? E tem mais. Ele afirma que recebeu a medalha de ouro das mãos do grande mestre Hélio Gracie. Nossa, isso é uma bomba praticamente. Uma versão completamente diferente da história conhecida. Totalmente. E complica bastante a narrativa única, né? Muito. E ainda teve a terceira luta, certo? 1975, já faixas verdes, terceiro campeonato oficial. De braço leve. Sentiu um estalo, um pop, mas não bateu. Não bateu. E aí? Aí ele diz que escapou, reverteu a posição, passou ao topo e finalizou o Rickson com estrangulamento. Chegou até a provocar. Ok, versão do Rickson. E a do Rosenthal sobre essa luta? De novo, tem nuances importantes. Ele lembra que o Rickson lutou mais cauteloso dessa vez. O Rosenthal aplicou uma queda, um ouchigari, rasteira por dentro, e caiu numa posição de controle lateral, o Kesa Gatame. Certo. Controle lateral. E dali, ele improvisou uma chave de braço. Ele confirma que ouviu o estalo alto, o pop, admite isso. Ah, então ele confirma o estalo. Confirma.
Mas ele diz que, instintivamente, por uma fração de segundo, aliviou a pressão ao ouvir o estalo. E foi nesse exato momento que o Rickson capitalizou, escapou e finalizou ele com o estrangulamento. Entendi. Então, ele não diz que a chave era leve. E a fuga do Rickson não foi uma simples escapada, foi no momento em que ele aliviou. Exato. Para o Rosenthal, essa foi a única vez que ele foi finalizado em competição oficial. E a lição que ele tirou foi essa: nunca aliviar uma finalização encaixada. Aquele instante mudou tudo. Que história. E a trajetória do Rosenthal depois disso? Ele seguiu firme. Foi o terceiro faixa preta formado pelo Carlson Gracie daquela geração em 1981. Uma coisa interessante é que ele conciliou o jiu-jitsu de alto nível com engenharia. Ah, então ele não era só atleta. Não. Isso significava, talvez, menos tempo de tatame que outros. Mas tinha aquela fama, né? Treinava pouco, mas finalizava muito. Fez parte da lendária velha guarda do caos. E o reconhecimento? Veio? Veio. Bem mais tarde, mas veio. Em 2019, ele recebeu a faixa vermelha e branca, o 8º grau. É um reconhecimento enorme. Sim, altíssimo nível. E o próprio Rosenthal faz questão de dizer o objetivo de contar essa história não é só contestar o Rickson. É buscar justiça histórica, um reconhecimento para todos que contribuíram, inclusive os mestres dele, João Alberto Barreto, Lúcio Novelli. Ele continua ativo hoje, tentando preservar e passar adiante o conhecimento técnico dele. Então, para a gente amarrar, o tal pobre garoto anônimo da autobiografia do Rickson era Fernando Rosenthal, um competidor de altíssimo nível técnico. Exatamente, cuja história com o Rickson ficou aí meio nas sombras por muito tempo. E essas narrativas tão diferentes, principalmente da segunda e terceira luta, mostram como a história do jiu-jitsu é complexa, né? Muito, e como é importante ouvir todas as vozes. Mesmo décadas depois, essas outras perspectivas aparecem e, bem, enriquecem ou pelo menos complicam o quadro geral que a gente tinha. É interessante pensar como isso se aplica a outras áreas, né? Como as histórias, principalmente no desporto, se cristalizam em torno de certas figuras e outras acabam esquecidas. Pois é. A memória escolhe, né? E a autobiografia é sempre um ponto de vista. Confrontar os relatos, mesmo que crie ambiguidades, dá uma visão mais completa, talvez, do passado. Fica a reflexão, então. Que outras histórias que ficaram aí escondidas poderiam mudar nossa visão sobre ídolos ou momentos-chave em qualquer área. O quanto do legado histórico é moldado pelo tempo, pela memória de cada um e por quem, afinal, tem a chance de contar a sua versão.